Olha para mim. Ambientes iguais, crise igual, mas estratégias diferentes. Não aponte quem não aguentou, e não aponte quem tomou a decisão de ficar. Você não lembra no período da pandemia? Aqui na pandemia minha igreja fecha. Na mesma pandemia alguém disse: aqui na pandemia minha igreja não arreia as portas. Não aponte quem fechou e não aponte também quem deixou as portas abertas. Cada um teve as suas razões. Agora olha para cá. A Bíblia diz que a família de Noemi, ela não está tendo alimento, ela está vivendo um momento de muita escassez, mas mesmo assim a família está completa. A família agora vai em direção a Moabe. Repita comigo: Moabe. Ela vai em direção a Moabe, e a Bíblia diz que quando chega em Moabe, ele se estabelece, a família se estabelece. Mas o que vai acontecer naquela casa pode acontecer na minha. O que vai acontecer naquela casa pode acontecer na sua, porque ninguém está livre. A Bíblia diz que essa família sai de Belém e vai em direção a Moabe, estabelecendo os planos. O chefe daquela casa, o sacerdote daquela casa, ele tem em mente: eu vou prover para minha família, eu vou prover para minha casa, eu vou proteger meus filhos, porque isso é instinto, isso é responsabilidade do homem como provedor, como marido como provedor, como chefe daquela casa como provedor. A Bíblia diz que assim vai Elimeleque para lá. Só que a Bíblia diz que vai acontecer naquela casa o que pode acontecer na casa de qualquer pessoa. Por alguma razão Elimeleque morre. A Bíblia não fala o porquê Elimeleque morre, mas a Bíblia diz que por alguma razão ele morreu. E agora olha para mim. A mulher que tinha toda a sua esperança no seu marido como provedor, a Bíblia diz agora que a morte ceifa seu esposo. Imagina a mente de Noemi. Quem é que vai prover? Quem é que vai trazer para dentro de casa? Quem é que vai trazer o pão de cada dia? Ei, mas quando ela olha para Malom e Quilion, ela observa que seu pai deixou neles a sua genealogia, deixou neles agora o primogênito, o que poderia ajudar sua mãe. Mas como toda mãe sabe, como todo pai sabe, não criamos filhos para nós, preparamos eles para o mundo, preparamos eles, a mente deles, preparamos a estrutura deles para ser também como nós, ser um pai de família, se for um homem, ser responsável, ser fiel, ser educado, ser uma pessoa respeitadora, ser o provedor da casa. Preparamos ele. Assim também se for uma menina, a mãe aconselhando ela para o porvir, ser uma boa esposa, ser preparada para ser uma mãe de família, ser uma mãe de filhos, preparando ela, o emocional, psicológico. Não criamos filhos para nós, mas preparamos eles. Assim também Noemi tinha que lidar com aquilo que seria certo, é o futuro. A Bíblia diz agora que os meninos crescem, e quando eles crescem, eles vão conhecer agora as duas moabitas. O primeiro nome de uma chama-se Ruth, o nome da outra chama-se Orfa, ou como alguns querem dizer, Ofra. A Bíblia diz agora que a mãe vai ao casamento deles, eles vão casá-los. Uma vai casar com a moabita chamada Ruth, e a outra vai casar com a outra, vai casar com a moabita chamada Orfa. Eles se casam. Ei, Ruth está só, os filhos já não moram mais com ela.
Porque a Bíblia diz: deixará o homem ao pai e à sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Olha para mim, ela está sem esposo, e agora ela está sem seus 2 filhos dentro de casa. Mas acredito que de tempo em tempo Noemi ia ver seus filhos iam ver sua mãe, suas noras iam ver sua sogra. De tempo em tempo aquela família é unida. Você vai observar dentro do texto que aquela casa é unida, porque olha para cá, dá glória só se tu pegar, porque vai haver um vínculo sendo criado entre Ruth e Noemi, porque são 10 anos de casado com seus filhos. Repita comigo: 10 anos. E nesses 10 anos, vínculos de sentimento estão sendo fortalecidos, ao ponto de Ruth não considerar mais Noemi apenas como sua sogra, vai tratar ela como se fosse sua mãe, a ponto de Noemi não considerar apenas Ruth como sua nora, mas vai tratar ela como sua filha. Ou seja, o vínculo vai sendo gerado, até porque há uma brecha no coração de Noemi, há uma lacuna no coração de Noemi. Ela perdeu seu esposo, ela não casa depois que se torna viúva, ela permanece viúva. Olha para cá, ela está olhando para Quilion, ela está olhando para Malom, e está vendo nos seus 2 filhos a imagem do seu marido que ela havia perdido. Só que vai passando os anos, passa-se 10 anos. 10 anos depois, a morte visita aquela casa pela 2ª vez. Ei, olha para mim. Só um pouquinho do meu grave aqui. Sabe o que é que vai destruir Noemi por dentro? Porque a morte naquela família quebra a ordem da vida. Porque a ordem da vida, a ordem cronológica da vida, ela disse: eu perdi meu marido. Há uma inconformidade ao perder o marido, mas agora a morte quebra a ordem cronológica da vida, porque a ordem cronológica da vida é os filhos enterrarem os pais, nunca os pais enterrarem os filhos. Mas quando essa ordem se inverte, quando essa ordem é quebrada, o coração é quebrado juntamente com essa ordem, o sentimento é dilacerado, o coração é totalmente dilacerado, desfigurado, porque agora o esposo ela já não tem mais, e quem ela mais amava, que era Quilion e Malom, agora ela vai ter que sepultar seus 2 filhos. O coração de Ruth, o coração de Noemi está totalmente dilacerado, ela está totalmente em frangalhos, o seu coração. Agora já não resta mais nada, porque quem fez ela sair de Belém é ela obedecer à liderança de seu esposo, o entendimento de seu esposo. Agora ela perde o esposo, mas tem 2 filhos que estão casados em Moabe, então ainda prendia ela em Moabe. Ela estava naquela terra mesmo não sendo dela, porque seus 2 filhos estavam morando lá. Só que agora seus 2 filhos morrem. Seu coração está dilacerado. E sabe o que ela vai fazer? Olha para mim. Ela vai decidir voltar, não só porque não tinha mais razão para estar ali, porque ela não estava ali apenas por causa do lugar, tanto que não era, porque depois ela sai.
Ela estava ali por causa de uma obediência a seu esposo e de uma necessidade. Mas quando ela perde seu marido, seus 2 filhos, chegou lá em Moabe, o texto diz, e chegou aos ouvidos de Noemi que o Senhor havia trazido pão para Belém. Oh não, você não pegou. Dá glória só se tu pegar. Olha para cá, ela sai de Belém por causa da crise. Diga, crise. Agora ela vai voltar para Belém porque a crise acabou. Dá uma olhada para o teu irmão, diga assim: dê glória, porque a crise não dura para sempre.